Boa tarde meus alunos do Colégio Núcleo, é o professor Fabrício que está falando. Eu peço desculpa pelo som da chuva, eu estou enclausurado aqui na casa dos meus pais, né, por causa dessa situação inusitada do coronavírus. Então, eu peguei um quadro aqui, um quadro do meu filho quando criança, e esbocei o resumo de nossa aula, né, que tivemos sobre Grécia até antes da paralisação das aulas presenciais, né? Peço desculpa pelo ambiente improvisado, mas o que nos interessa é a transmissão do conhecimento, né? Para que vocês possam se manter no ambiente de estudo, mesmo não tendo as aulas presenciais. Então a gente estava falando sobre Grécia, não sei se vocês podem enxergar. A gente divide a história da Grécia em períodos. Não nos cabe aqui decorar datas de séculos. O que nos interessa são as sequências, né, nominais dos períodos que compõem a história grega. Então nós temos a pré-história grega, ou o período pré-homérico, que é considerado um período antecessor, um período onde a região que mais tarde seria a Grécia está sendo ocupada por povos vindos da Ásia, né? Nesse período nós vamos ter a formação de duas civilizações, a civilização de Creta, que se forma na maior ilha grega, uma civilização navegante voltada para o comércio naval, que se desenvolve na capital um gigantesco palácio de milhares de cômodos, o famoso Palácio de Knossos, né? A gente sabe que os cretenses não eram gregos, eles tinham uma escrita que nunca foi decifrada por nós historiadores, a escrita conhecida como Linear B, e essa civilização cretense teve contato com fenícios, com egípcios, né? Intensas trocas marítimas, acabou entrando em contato com uma cidade chamada Micenas. A diferença é que Micenas era uma cidade no continente grego, Creta era uma ilha do mar grego. E Micenas, fundada pelos aqueus, um povo que também veio da Ásia para a Península Grega, e os aqueus fundam Micenas, e Micenas entra em contato comercial com Creta. A partir de um determinado instante, Creta é dominada, invadida por Micenas, que absorve sua cultura, escraviza sua população, dando início a um domínio de Micenas por uma ampla região, onde mais tarde seria a Grécia. Esse período é o período da chamada civilização micênica. Os micênicos também vão sofrer uma invasão, tal como eles fizeram com Creta. Um povo agora chamado Dórios, também indo-europeus, que chegam na Península Grega, de caráter bélico, né, de grande força militar, eles invadem Micenas e ocorre então uma destruição da civilização micênica. Os Dórios, com essa invasão, promovem o que os historiadores chamam de Idade das Trevas grego, um retrocesso civilizacional, por assim dizer. Desaparece a escrita, a vida urbana dá lugar à vida rural, desaparecem os elementos voltados como o comércio, moeda, e a vida passa a ser em grupos familiares autônomos, chamadas gênos. Esses gênos de economia subsistente, aonde a terra era produzida e cultivada coletivamente, é liderada por um pater. O pater familias é um indivíduo que acumula funções militares e religiosas. O crescimento populacional dos gênos gerou um problema de distribuição de terras, ao que levou os pátrias, os líderes das gênos, a distribuírem as terras por grau de parentesco consigo. Aqueles de grau de parentesco mais próximo do chefe acabam recebendo as melhores terras. Aqueles de parentesco de menor grau com o chefe acabam não recebendo terras, o que provoca então uma crise de caráter fundiário. Esse excesso populacional migra para fora da Grécia e funda povoamentos gregos, onde na Sicília, onde mais tarde seria a Itália. Esses povoamentos gregos fora do território grego recebem o nome de colônias. Isso tudo acontece no período homérico. A partir de um determinado instante, os gênos crescem e acabam se fundindo a outros gênos, formando assim uma tribo. Essas tribos, por assim dizer, também crescem com várias famílias, encontram-se com outras tribos, formam-se uma frátria. E a partir do momento que essas frátrias também crescem
e se conurbam a outras frátrias, nós temos aí então a origem da polis, que é o conceito de unidade urbana autônoma que existe na Grécia Antiga. A maturação da polis como centro civilizacional grego marca a transição para o período arcaico, a transição do homérico para o arcaico. Durante o período arcaico, nós vamos ter o desenvolvimento da vida grega em suas polis, todas elas autônomas, com exércitos próprios, com governos próprios. Não raramente essas polis entravam em guerra entre si, se destruíam, né? Inclusive a pior guerra grega foi a guerra do Peloponeso. Então, nós vamos perceber que o que deixa os gregos terem um sentimento de irmandade, de nação, é o fato de que eles tinham o mesmo idioma, o grego, falado em todas as polis, e as mesmas divindades. No restante, os gregos viviam isolados em suas localidades políticas, por assim dizer, né? Esparta e Atenas. Atenas representa a origem do governo, conhecido como Demoscratia, governo da Demos, e Esparta, a oligarquia. Atenas, uma cidade comercial litorânea. Esparta, uma cidade interiorana no meio de montanhas, voltada para a atividade militar de dominação. Né? A partir de um determinado instante, que nós vamos falar numa aula, numa dica futura, né? Nós vamos ter o crescimento das demandas sociais. Tanto camponeses quanto comerciantes atenienses começam a se incomodar com a falta de representatividade política deles dentro do governo da cidade de Atenas. Eles começam a reclamar questões ligadas à escravidão por dívida. Muitas vezes um grego pegava sementes emprestado com um nobre, com o Eupátrida, não conseguia pagar e acabava se tornando escravo por dívida. Isso gerava problemas sociais junto aos camponeses. Os soldados, que também não tinham representação política, e principalmente os comerciantes, que enriquecidos com a atividade naval, também reivindicavam melhorias e participação política. Essas mudanças se iniciam com as reformas de Drácon. Drácon, um dos primeiros legisladores atenienses, ele vai transformar as leis orais, consuetudinárias, em leis escritas, dando início a um processo que nós vamos desembocar no século de Péricles, que é chamado a democracia ateniense, né, do século IV a.C. Depois de Drácon, nós vamos ter a presença de outros legisladores que, nesse mesmo sentido, vão atendendo às demandas sociais dos grupos politicamente excluídos de Atenas. O próximo a gente pode citar é Solon. Solon vai dividir a cidade de Atenas em sistemas chamadas demos, unidades eleitorais por nível de riqueza, incluindo agora o direito então dos comerciantes participarem do processo político. Mais tarde, um outro legislador chamado Clístenes vai redistribuir essas demos não mais por nível de riqueza, mas por nascimento. Qualquer homem livre, nascido em Atenas, poderia ter o direito de ser um integrante da demos, que eram as unidades eleitorais que compunham a democracia ateniense. O período clássico, o período helenístico, nós vamos falar numa outra breve aula, né, sobre essa continuidade da Grécia Antiga. Agradeço a atenção e espero que todos vocês mantenham o ambiente e a disciplina durante esses dias de reclusão contra a epidemia do coronavírus, né? A situação que nós vamos debater em sala é uma situação única na história, então tanto os cientistas, biólogos, quanto nós historiadores não sabemos ainda como comparar, o que tirar ainda da análise desse fato histórico que é essa epidemia, que já é um dos grandes, ou talvez o maior impacto econômico e social desse início de terceiro milênio, né? Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.